Bom dia, a paz do Senhor. Hoje é dia 5 de outubro de 2024, um sábado. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Quem vos fala é a missionária Ana Girobano. Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, chamar todos sem confiar da minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar indo de encontro, curando, libertando, salvando, dando saúde. É que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Ai, a palavra hoje está em João 5, tá? Que diz assim, a cura junto ao tanque de Betesda. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. E há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que era aramaico chamado Betesdas, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mantos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico. Fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? E disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levanta-se, pegue a sua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Olha pra tu ver. Ai, meu Deus do céu. O sábado tem mais valor que uma vida. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e anda. Então lhe perguntaram, quem é este homem que lhe mandou a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Ai, essa palavra que você colocou no meu coração hoje no canal João 3,30, que ele cresça, que eu diminua, que a gente está mandando uma maratona em João. Deus, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo que você para falar aos nossos corações, Senhor. Ele me dê força e sabedoria. Força e sabedoria que eu te peço neste dia, em nome de Jesus. Amém. Então, essa palavra vai estar falando, né, da cura junto ao tanque de Betesda. O que acontece? Diz assim, algum tempo depois, Jesus subia a Jerusalém para uma festa dos judeus. Essa festa era uma festa que tinha anualmente, tá? Anualmente tinham 3 festas, a festa da Páscoa, do Pentecoste e a festa do Tabernáculo, onde era obrigado, tá? Os homens judeus participar dessas festas, eles eram obrigados. E então, por ele ser obrigado, então a cidade estava cheia, tá? Era muitos que estavam lá nessa festa. E então assim, a gente não sabe a idade deste homem, mas não tem assim uma ideia. Mas diz assim, em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betsaida, tendo 5 entradas em volta. Então, tinha esse tanque e ele tinha 5 entradas. Então, já sabia que era um tanque. E ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Então, tinha um tanque. E esse tanque, né? As águas se agitavam e a pessoa que conseguisse entrar primeiro, ela era curada, tá? De todas as enfermidades, tanto física, eu quero que emocional, de todas as áreas. Então, e o que acontece? Ele relata que e aí diz assim, vamos lá por cima, um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos, então tinha ali um paralítico que tinha 38 anos que estava ali. E esse paralítico, ele ficava ansiando para entrar dentro d'água, tá? Ele estava ali, por ele ser paralítico, ele não conseguia andar, né? Provavelmente alguém levava ele e deixava lá todos os dias. Mas na hora que o anjo agitava, provavelmente essa pessoa não estava perto. Quando o anjo descia,
para agitar a água. Porque era de vez em quando, como relata aqui, tá? Aqui, ó. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. Então, não era algo constante, não se sabia quando. Era algo que acontecia de vez em quando, tá? Então, era algo esporádico. Não tinha um tempo certo. Simplesmente acontecia. O anjo vinha, né? Agitava a água, a pessoa entrava e era curada. Então, quem estivesse primeiro seria curado. Então, a gente vê que... E aí diz assim... No 5, um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. E quem aparece aí no 6? Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então, ele deixa claro que não tinha ninguém. Mas Jesus faz uma pergunta, tá? Você quer ser curado? Jesus não perguntou se tinha alguém. Jesus simplesmente teve compaixão, viu a situação dele. Jesus falou: você quer ser curado? E ele relata a história. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Ele relatou a história dele, que estava acontecendo. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pega a sua maca e anda. E o que acontece? Imediatamente, após a ordem de Jesus, levanta, pega a sua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado. Isso aconteceu no sábado, tá? Eita, Jesus. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Então, igreja, eles não estavam nem preocupados, nem felizes em o homem tá andando, mas sim tá carregando a maca. Olha a situação, né? A religiosidade, ela mata. A religiosidade mata, né? Então, muitos religiosos, eles acabam matando o próximo. Mata. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pega a sua maca e anda. Então lhe perguntaram: quem é este homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Então, eles perguntam: quem é que mandou você, né, pegar a sua maca e andar? Ele não sabia quem era, né? Então ele não tinha noção de quem era Jesus. Porque carregar a maca era transgredir, né? É a tradição deles, né? A tradição dos judeus, na legislação deles. Então isso era bem estreito. E aí a gente vê e aí, então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar, né? Então, eles eram contra a autoridade de Jesus, porque eles achavam que só Deus tinha autoridade de fazer, de curar alguém, tá? De fazer as coisas que Jesus fazia. Então, Jesus era vamos dizer, um farsante para eles, né? Aí Jesus diz aqui para ele também. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, você está curado. Olha o que Jesus disse a ele: não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Provavelmente, a consequência foi um pecado, a gente não sabe, né? Mas Jesus deixa claro: algo pior, consequência eterna, o pecado, né? São mais graves que qualquer enfermidade física, é o pecado. Não sabe qual foi o pecado dele, mas, né? Mas tinha... Nesse momento, Jesus teve compaixão, mas havia morte eterna, caso, né? Ele voltasse a pecar. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Aí ele conheceu que foi Jesus, né? E aí ele foi contar aos judeus. E essa vai... É fácil não, né? Aí diz assim: a vida por meio do filho. Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo coisas no sábado. E disse ele: Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, eu também estou trabalhando. Então Jesus: meu pai não descansa, meu pai ouve vocês o dia inteiro, meu pai ora, vê outras orações de vocês, meu pai não descansa, tá bom? Então assim, mas eles estavam ferrenhamente perseguindo Jesus. E aí diz assim, no 18: por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio,
que seu próprio pai, igualando-se a ele. Então, Jesus se igualar a Deus era uma blasfêmia para eles, tá bom? Eles não conseguiam reconhecer Jesus como Messias. Como assim? Pobre filho de José, carpinteiro e Maria, né? Então, para eles era uma blasfêmia, tá? Eles não conseguiam ver o relacionamento íntimo que Jesus tinha com o Pai e o tornava igual ao Pai. Eles não conseguiam enxergar. Jesus lhe deu essa resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o filho também faz. Jesus está falando assim, eu e o Pai somos um. Então, assim, vocês não conseguem enxergar, né? Ele era obediente, mas eles não conseguiam enxergar. E aí, porque o que o pai faz, o filho também faz. No 20. Pois o pai ama ao filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Então, as obras que Jesus faria, ressuscitaria mortos, né? Cego, coxa, libertar. Então, eles tinham que ver, né? E aí, eles iam ficar mais furiosos. Não, ficaram, né? Mais pra frente, a gente olha nos outros evangelhos e aqui também a gente vê acontecendo isso. E aí, imagina quando Jesus ressuscitou, né, dos mortos. Então, foi pior ainda para eles, né? Que eles corromperam os guardas a dizer que roubaram o corpo de Jesus. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele mostrará obras ainda maiores do que essa. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhe dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todo honre o Filho como honrar o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai. Então, a gente está falando assim, ei, vocês não estão me honrando, o Pai me deu autoridade, eu estou aqui não é por minha vontade, é para cumprir a vontade de meu Pai, né? Mas eles não conseguiam ver, eles achavam que era uma afronta, né? Então, os judeus acreditavam que o Pai é o juiz do mundo, de modo que os ensinos lhe pareciam heréticos. Então, só Deus era o juiz do mundo, tá? No 24, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê nela, naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, se você crê em Jesus, você tem a vida eterna. E a vida eterna, igreja, é mais importante para mim e para você. Nesse mundo a gente passa tantas aflições. Olha, igreja, hoje eu tô super angustiada, hoje eu tô muito mal, né? Mas a gente tem que crer, porque não é fácil. A pegada é louca, né? Diz assim, eles afirmam que está chegando a hora, e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aquele que ouvir viverão, né? Então, Jesus está chegando a hora. Ele falou para a mulher também, de Samaria, que tinha chegado a hora, né? Ela conseguiu entender, mas os judeus não. Pois da mesma forma como o Pai tem a vida em si, ele concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem, né? Deu autoridade para quem? Para Jesus julgar. Então Jesus ele vai julgar, ele, né? Não fique admirado com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão os que fizeram bem, o bem ressuscitarão para a vida, os que fizeram mal estarão para serem condenados. Então a gente sabe que tem a salvação eterna, né? A vida eterna com Cristo e a vida eterna com Satanás. Então, é uma eternidade. E isso, igreja, não tem como ninguém fugir. É algo que vai acontecer, tá? As suas escolhas hoje é a escolha que vai definir a sua vida após a morte. Não tem outra maneira. Não tem como driblar Deus, tá? Não tem como fingir, não tem como, gente, porque tem hora que eu falo assim, gente, né? Ontem eu vi uma fala da minha filha, que eu fiquei meio assim. Mexeu muito comigo, né? A situação do carro aí que meu esposo bateu num portão ontem, minha filha falou assim, mais uma vez as pessoas boas se dando mal. Sabe, quando eu tive um choque assim. E eu falei assim, meu Deus, isso mexeu muito comigo. Porque a gente tenta manter uma postura, sabe? Tentar fazer o que é certo. Aí parece que quanto mais você tenta fazer o que é certo, mais coisas ruins vêm. Isso acaba desestruturando, né? Emocionalmente a gente, né? E aí eu vi minha filha falar isso ontem, eu fiquei meia... Eu falei, caraca, mano, Senhor, o Senhor vê como é que é? Mais que a gente tenta manter uma conduta certa, honesta, direita, mas parece que aí o inferno todo vem, né? Ainda falei, ainda mais nesse lugar aqui onde eu moro, né? Que as pessoas nos perseguem assim ferrenhamente. Então, se derrubar um portão, né? É uma humilhação total. Ah lá, porque, né? Eles acham que a gente
a luz. Então, assim, eles têm bronca, ódio, ferrenho da minha vida, da minha família, né? Você vê nítido, porque a gente não se mistura, faz a obra, tenta levar uma vida séria, com conduta séria, com respeito, né? A gente estuda, a gente busca crescer, não dá prejuízo pra ninguém, então incomoda. E não é fácil, igreja, sabe? Mas, e hoje eu tô meio assim, muito, posso dizer pra vocês, triste, chateada com a situação. No momento assim onde você não tem dinheiro, onde você tem conta, de repente acontece mais uma coisa dessa e fica assim, nossa, meu Deus, por quê, né? Foi fazer um favor pra alguém, foi ajudar meu padrasto a pegar o carro que ele não pode andar e ele vem e quebra o portão. Tá trazendo prejuízo, assim, que sem palavras. Então, igreja, tem coisas na vida da gente que a gente não entende, né? Diz assim no 29, sairão os que fizeram bem, ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal, ressuscitarão para serem condenados. Então, é essas falas da palavra da Bíblia que às vezes me conforta, sabe? Porque não é fácil, igreja, né? Não é fácil. 30. Por mim mesmo, nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço. O meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Então, Jesus diz que ele não procura agradar ele mesmo, mas procura agradar o Pai, tá? Ele diz que o julgamento dele é justo. Por quê, igreja? Porque as coisas do Senhor, de Jesus, não depende dele, tá? Depende do Pai. Ele tem uma autoridade, tá? Ele obedece ao Pai. E não é fácil, né? Vamos continuar. Testemunha acerca de Jesus, tá bom? Diz assim. Se testifica acerca de mim mesmo, meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram o representante a João e ele testemunhou da verdade, né? Então, o testemunho de João é válido, porque João, ele testemunhou que Jesus, né, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Isso é muito importante. João, ele dá o testemunho, né, de Jesus, porque ele creu em Cristo, né? Cristo veio para salvar as vidas. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava a luz durante certo tempo. Vocês quiseram alegrar-se com a luz. Então, assim, mostrando que, né, a luz, muitos querem se alegrar. Foi o que aconteceu com os judeus, mas lá que seguinte também, Herodes arranca a cabeça de João, né? Eu tenho um testemunho maior que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir é que estou realizando. Testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou ao meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que me enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. Olha, eles estudavam. Aqui, ó. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nela vocês têm a vida eterna. Aí Jesus responde, e são as escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, 40, vocês não querem vir a mim para terem vida. Então Jesus, desculpa, tá falando que eles estudam as sagradas escrituras, né? Os líderes estudavam, os líderes judaicos, religiosos, os judeus, mas eles não conseguiam conhecer Jesus, eles conheciam a letra, mas não conheciam a espiritualidade da palavra, tá bom? Então, Jesus, ele é o próprio milagre. E João conseguia testificar, mas eles não aceitavam. E aí, no 41, diz assim, eu não aceito a glória dos homens, mas conheço vocês, sei que vocês não têm o amor de Deus. Então, assim, porque Jesus, ele não quer o louvor humano, sabe? Ele queria que a gente louvasse e o adorasse pelo que ele é. E muitos não, muitos queriam, como eu posso dizer, adorá-lo porque ele fazia. Mas é muito mais além, porque ele tem a salvação, a vida eterna para nos dar. Aí diz assim, no 41, eu não aceito glória de homens, mas conheço vocês, sei que vocês não têm o amor de Deus. Então assim, ele não queria a glória dos judeus, ele queria que ele conhecesse que ele estava a serviço do Pai, que ele era o Messias, mas eles não aceitavam. Então isso é bem cruel da parte dos judeus, né? Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês aceitarão. Por quê? Se outro vier rico, bonito, sabe? Do jeito que eles querem político, eles iam aceitar. Jesus não, Jesus veio na manjedoura, Jesus veio pobre, Jesus veio humilde, de uma família humilde, né?
mostrando que ele era o Messias, né? Que Deus despojou de toda a sua glória, se fez tão pequenininho na sua decomunidade para estar no meio dos seus, e os seus não aceitaram, é muita coisa, né? Como vocês podem crer, se aceitam a glória um dos outros, mas não procuram a glória que vem de Deus único. Contudo, não penso que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Porque Moisés já morreu, né? Então, Moisés, ele conhecia Jesus, né? E eles preferiam aceitar as coisas de Moisés do que de Jesus. No 46. Se vocês crescem em Moisés, criam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Então, Moisés falou de Jesus, né? Moisés, do testemunho de Jesus, a gente vê que está em Êxodo, em Números, né? Gênesis 49:10. Então, a gente vê que tem uma história, né? Mas eles não aceitam. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, pois no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Então, assim, vocês não estão crendo no que Moisés escreveu, como é que vocês vão crer em mim? Fala pra mim, né? Eu estou aqui falando com vocês, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou a eternidade, eu sou a porta, eu sou tudo. Mas vocês não conseguem entender o que eu vou fazer, né? Então, é bem complicado, né? Porque Jesus, tudo que Moisés falava ali, o Velho Testamento apontava para Jesus, né? E eles não conseguiam enxergar. Às vezes, igreja, a pessoa tá cega, espiritualmente falando. Uma pessoa cega espiritualmente é dura. A igreja, ela não consegue ver, né? Mas que Deus venha abrir os nossos olhos espirituais nessa manhã para que a gente venha ver a glória de Deus, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que vocês venham ter um dia abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe.